O UXML Reader é um componente interno do Uniface que permite análise sintática de dados XML guardados em arquivos, campos ou variáveis. O componente UXML Reader age como um intermediário entre o SAX Parser e o SAX Event Handler. SAX significa Simple API for XML, API simples para XML. O SAX Parser é um programa escrito em Java. Ele é dirigido por eventos e provê um mecanismo para ler dados do documento XML de forma sequencial. Já o SAX Event Handler, ou manipulador de eventos, é desenvolvido pelo programador Uniface. É no SAX Event Handler que vamos codificar o que chamamos de SAX Callback Operations. Essas operações são, por exemplo, operações como Start Document, End Document, Start Element, End Element e assim por diante. Nós vamos ver essas operações em mais detalhe mais tarde. A ideia é que você codifica as operações de callback e o SAX Parser as invoca ao passo que vai lendo o arquivo ou dados XML. O UXML Reader tem 3 operações. O setHandler, você chama esta operação para informar qual o nome do componente Event Handler. Parse, para ler e analisar os dados XML. E parsefile, para ler e analisar um documento XML em arquivo. Para usar o UXML Reader, primeiro você precisa instanciá-lo. Após instanciar o componente UXML Reader, é necessário chamar a operação setHandler para especificar a instância do componente SaxHandler. Só para relembrar, o SaxHandler é um componente que você cria usando o Uniface e que contém pelo menos uma operação de callback do Sax. Se você quiser que o seu form também seja o Event Handler, você pode usar $InstanceName, porque você vai estar passando o nome da própria instância. O próximo passo é chamar a operação parsefile para começar a leitura e análise do seu arquivo XML. Você pode escolher se o parser irá ou não validar o arquivo, colocando o valor do parâmetro booleano como true ou false. A operação parsefile invoca o SAX parser, o qual chamará as operações SAX na instância do handler, que neste caso é o nosso próprio form. As operações SAX do handler são invocadas numa ordem específica. O Start Document, quando o parser começa a ler o documento. Start Element, quando o parser encontra o tag inicial. Ele utiliza 2 parâmetros, pname e pattr. Characters, quando os dados são encontrados entre o tag inicial e o tag final. End Element, quando o parser encontra o tag final. E End Document, quando o parser chega ao final do documento. Se qualquer operação do handler retornar um valor negativo, a leitura para e o parser retorna um valor negativo. No nosso exemplo, enquanto a leitura do arquivo é feita, os campos da entidade Department Name são populados usando as operações callback do SAX localizadas no Trigger Operations. Então vamos ver como utilizar o UXML Reader. Primeiro vamos abrir o documento que criamos anteriormente e vamos apertar o Parse para começar a leitura deste documento. O primeiro passo aqui é instanciar o UXML Reader. O próximo passo é chamar a operação setHandler para informar quem é o componente Event Handler, que neste caso é o nosso próprio form, porque as operações de callback foram codificadas aqui. Em seguida, chamamos a operação parsefile, informando o nome do arquivo a ser lido. O segundo parâmetro, falso, significa que não queremos que o parser valide este arquivo XML. A operação parsefile invoca o SAX parser e as operações SAX da instância do handler, que foram codificadas aqui. A primeira operação callback a ser chamada é Start Document. Se o parser encontrar um tag, a operação Start Element é chamada. O tag encontrado aqui se chama depths.
e não contém atributos. Depois a operação characters é chamada, e aí a operação startElement é chamada novamente porque o parser encontrou o tag department. Aqui vemos o nome do tag. E este tag contém atributos. Aqui você extrai informação da lista de atributos e nesse exemplo essa informação é usada para se criar uma linha em uma tabela. Se continuamos a debugar, vamos ver que novamente as operações que vimos serão chamadas como characters, startElement e assim por diante, até o final do documento. Vamos rodar até o final do documento e a operação endDocument é chamada. E no final, deletamos a instância do XML Reader.